Shalom, povo abençoado de Deus, amém, queridos? Aqui quem fala é o apóstolo Rafael, para mais uma aula, amém, da Escola Profética do Reino, amém, queridos? Hoje a gente vai para a sétima aula, amém, dos 10 mandamentos, né, o sétimo mandamento, amém, que fala, né, a sétima ordenança, o sétimo mandamento que Deus, né, deu a Moisés no Monte Sinai, amém, é que para que o povo não adulterasse, não adulterarás, amém, queridos? Se nós parar para nós analisar, amém, sobre o mandamento, o sétimo mandamento que fala sobre o adultério, amém, meus amados, a gente pode ir muito profundo nas ramificações, né, dos 613 mandamentos da Torá, amém, que fala, que abrange, né, que vai em volta, né, volteando os 10 mandamentos e nos levando em ramificações para que as pessoas venham entender numa visão mais aberta realmente a respeito dos mandamentos do Senhor, amém? E a palavra do Senhor fala em Êxodo, livro de Êxodo 20, no verso 14, amém, fala, amém, não adulterarás, amém. Então acontece o que? Que Deus, só para mim traduzir, Deus ele tira, né, em Êxodo 1, amém, a Bíblia diz que, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus que fez sair da terra do Egito e da casa da escravidão, amém. Depois que Deus ele pronuncia o primeiro e o segundo versículo do Êxodo 20, ele fala, ó, eu vos tirei, né, da terra da escravidão, eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês com mão forte do Egito, amém? E daí depois Deus começa já a aplicar os 10 mandamentos, amém, queridos? E hoje nós estamos no 7, eu só estou traduzindo para você, amém, entender. E por que né, eu não falei nas outras aulas, mas vou falar agora, por que será que Deus, ele precisou, amém, estabelecer os 10 mandamentos, amém? Para que você entenda, na verdade o povo viveu por 430 anos, né? Gerações se passaram e o povo hebreu, o povo de Israel, eles permaneceram como escravo no Egito. Então, a maioria do povo se corrompeu, a maioria do povo, amém, se distanciou de Deus, amém, ouvia falar dos antepassados, ouvia falar, né, da história dos pais, dos avós, né, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que tinha uma promessa de uma terra que emanava leite e mel, amém? Então o povo se perdeu, amém? Depois de 430 anos, quando o povo, eles realmente, eles acordam para buscar em Deus uma solução, amém, para que Deus viesse libertar eles do cativeiro. A Bíblia diz que eles se uniram para clamar, eles se uniram para orar, eles se uniram, meu irmão, para fazer o que 430 anos eles não fizeram, amém? Então, uma coisa que eu falo para você, é uma frase que eu escutei há muitos anos atrás e nunca me esqueci, amém? Que diz bem assim, ó, amém? Entendo o que eu vou falar. Se você quer receber para Deus, se você quer receber de Deus o que você nunca recebeu, faça para Deus aquilo que você nunca fez. Se você quer receber de Deus o que você nunca recebeu, faça para Deus o que você nunca fez. Amém? O que aquele povo hebreu fez? Há 430 anos eles estavam distantes de Deus, vivendo uma vida de porta larga. Amém? Eles fizeram o que eles não tinham feito, eles clamaram a Deus, pediram para que Deus viesse, amém, mudar a situação deles, reverter a sentença deles e tirar eles, amém, da escravidão e levar eles em direção a uma terra que emanava leite e mel. E quando eles saem, amém, do Egito, e Deus leva eles para o deserto, para que lá eles venham prestar culto a Deus, nessa caminhada no deserto, né, eles estavam acampados na beira do Monte Sinai, e Deus direciona Moisés e Josué para que Josué subisse até certo ponto com Moisés. Depois ele subiu, e ali ele ficou muitos dias, e ele desce, amém, daquele monte com os mandamentos, com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos,
Amém, queridos? E o sétimo, né, mandamento é não adulterarás. E é aqui que nós vamos começar, amém, no tema do sétimo mandamento nessa hora. Amém, queridos? Quando fala não adulterarás, fala também, amém, da fidelidade do homem, da mulher e do homem de Deus, né, para com o seu cônjuge, para com a sua esposa, para com o seu esposo. Então, com certeza, Deus também está se referindo ao sétimo mandamento de não adulterarás, de você ser fiel à sua esposa, você ser fiel ao seu esposo. Amém? Só que, queridos, nas ramificações dos 613 mandamentos da Torá, amém, englobam também, queridos, o exemplo que Deus, ele levanta o profeta Oséias, amém, e ele diz, meu servo, vai, toma aquela prostituta como tua esposa, tenhas filho com ela, amém, e assim, queridos, o profeta Oséias, ele tomou aquela prostituta como esposa, amém, teve filhos com ela, amém, depois de um tempo ela foi e traiu, né? Ela continuou traindo ele, mas ela trocou Oséias, o profeta, por um outro homem que tinha dinheiro, que tinha posses, que podia dar para ela automaticamente aquilo que Oséias, o profeta, não podia dar. E ela sai de casa, abandona o profeta, amém, e se vende, queridos, para viver uma vida dissoluta de prostituição e impureza. Por que Deus pede para o profeta casar com uma prostituta? Porque Deus queria representar, amém? Deus iria representar o profeta e o povo de Israel representaria a prostituta. Assim é, queridos, aqui Deus quis dar o exemplo de como funciona o que é a prostituição espiritual do povo escolhido, do povo de Deus, do povo que tem uma promessa de uma terra que emana leite e mel, um povo que tem uma promessa, amém, que vai herdar o céu. Hoje em dia, a nossa terra prometida não é terrena, ela é celestial, é a vida eterna, é os céus que nos esperam, meus amados, amém? Deus tem o céu, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, amém? Amém? Nós estamos aqui de passagem somente, queridos, amém? Então nós temos o quê? Por que Deus comparou o Israel com uma prostituta e o profeta como Deus? Amém? Porque se nós trazer para a nova aliança, nós vamos ver que Jesus é o noivo. Amém? Vamos dar esse exemplo agora de Cristo? Amém? Jesus é o noivo. Amém? A igreja do Senhor Jesus sobre a terra é a noiva. Amém? Então o noivo, amém, ele está esperando o quê? Eles estão o quê? O noivo está se preparando e a noiva está se preparando para o grande dia do grande casamento, das bodas do Cordeiro, amém? Onde o noivo descerá, amém? E o noivo vai casar, vai acontecer o que é o acasamento de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Amém? Então, só estou ilustrando para te entender. Então, quer dizer que se nós somos noiva, amém, nós estamos sendo preparada, numa preparação tem muitos processos. Amém? E é nesse processo que muitos se perdem e deixam de ser fiel, se prostituem. Amém? Entra o que é a prostituição espiritual, de o quê? Apóstolo, como é que acontece a prostituição, o adultério espiritual na vida de uma pessoa que serve a Deus? Amém? É muito simples eu te explicar e é muito simples de você entender. E se a pessoa não vigiar, por que a Bíblia diz orar e vigiar em todo o tempo sem cessar? Por que a Bíblia diz que aquele que está de pé cuida para que não caia? Amém, queridos? Porque todos nós podemos cair. Todos nós que estamos de pé podemos cair. E quando a gente cai, a gente acaba adulterando espiritualmente. Amém? A pessoa acaba traindo a Deus. A pessoa acaba, amém, querido, trocando Deus. O que Israel fez naquela época de Oséias e também na época de Daniel, na época de Jeremias, na época, amém, de vários profetas, querido? Por que o povo foi para o exílio da Babilônia? Porque eles adulteraram. Por que o povo de Israel virou escravo no Egito? Porque eles adulteraram.
porque eles quebraram os mandamentos, quebraram princípios de Deus, e todas as vezes que nós quebramos princípios do Senhor, todas as vezes que nós pecamos e permanecemos no pecado de iniquidade, amém, a gente adultera espiritualmente, amém, a gente adultera espiritualmente. Então todas as vezes que você coloca algo no lugar de Deus, a Bíblia diz que o primeiro maior mandamento que Jesus resume é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar o nosso próximo como a si mesmo, como Deus nos amou. Amém? Então, todas as vezes que a gente deixa de cumprir esse primeiro mandamento de amar Deus acima de todas as coisas, a gente acaba, meus queridos, quebrando, amém, adulterando espiritualmente, amém, quebrando a nossa aliança, quebrando o nosso pacto com Deus, quebrando, querido, aquilo que precisaria ter sido zelado pela pessoa, pelo povo de Deus, amém? E nos nossos dias, como está acontecendo isso, querido? As pessoas caem em adultério espiritual, as pessoas trocar Deus por qualquer coisa, amém? Que nem um exemplo de Jacó e Esaú, amém? Que a primogenitura era de Esaú, amém? Esaú um dia chega da caça, a Bíblia diz, ele chega com fome e Jacó estava fazendo uma lentilha. E ele vai e pede um prato de lentilha para Jacó, seu irmão Esaú, o primogênito. Amém? Esaú falou, e Jacó falou, não, eu não vou te dar. Amém? Eu estou fazendo a lentilha, não vou te dar. Mas me dá, o que tu quer? O que tu quer para te me dar um prato de lentilha? E Jacó disse para ele, eu quero a primogenitura, eu quero o direito da bênção de Deus na tua vida. Amém? Queridos, e por que ele trocou? Amém? Por que ele trocou aquilo que era mais importante na vida dele por um prato de comida, queridos? Ele adulterou. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. E nos nossos dias muitas pessoas têm trocado a Deus por isso e por muito pouco, por muito menos. Amém? Tem negado Jesus, tem escandalizado o nome do Senhor Jesus. Amém? Tem ido na igreja, mas lá fora vivendo uma vida torpe, uma vida quebrada, uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida distante de Deus. Isso significa, chama-se adultério espiritual. É uma pessoa que se prostitui espiritualmente, que não é fiel ao seu noivo, que não é fiel ao seu Deus. É que nem num casamento, queridos, do natural. Quando um homem, ele trai a sua esposa e tem uma amante, volta e meia ele se envolve com essa amante, amém? Ele é adúltero. As pessoas ficam sabendo que ele trai a esposa dele e vive dizendo, olha lá, ele vai lá o adúltero, vai lá aquela pessoa, aquele homem, ele trai a esposa dele, ele tem outra mulher. Tem homens que têm 2, tem 3 famílias, querido. Amém? E essa pessoa é conhecida como um adúltero. Amém? Mas levando para o espiritual, levando agora para a vida do povo de Israel, que nós somos hoje o povo eleito, a nação eleita, o povo adquirido por Deus. Nós somos enxertados na videira, a palavra do Senhor diz. Amém? Então significa o que, queridos? Que quando nós, amém, nós que servimos a Deus, nós priorizamos outras coisas, a gente troca Jesus por um prato de lentilha, a gente conhece a verdade. O que é adultério espiritual? Para você entender, é você conhecer a Bíblia, saber que aquilo é errado, que aquilo desagrada a Deus, mas você vai lá e faz, e permanece naquilo. Isso é um adultério espiritual. Amém? E sabe qual é o pior problema disso, queridos? É que as pessoas vão na igreja, as pessoas sabem que você é cristão, que você, amém, carrega uma Bíblia debaixo do braço, amém? As pessoas sabem que você vão, mas as pessoas sabem que também a pessoa, vocês eu digo no modo geral, né? Mas sabem também que a pessoa, ela não vive o que ela prega, ela não vive o que ela conhece, ela está na igreja, mas o Espírito Santo não habita nela, porque o testemunho, os frutos, a Bíblia diz que nós vamos conhecer aquele dos frutos pela árvore. Não tem como uma árvore, amém,
de maçã da laranja. Amém? Entendeu? Então não tem como uma árvore, entende o que eu vou falar? É através dos frutos que aquela árvore vai dar que você vai ser conhecido. Então tem pessoas, amém, que servem a Deus de uma maneira completamente torpe, de uma maneira completamente errada, de uma maneira que desagrada a Deus, amém? Que a pessoa realmente vive uma vida com Deus falsa, uma vida de altar quebrado, uma vida de adultério espiritual, uma vida de uma pessoa que não é fiel a Deus, amém? A pessoa, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não sou fiel a homens, eu não me submeto a homens, a pastores, a isso e aquilo. A pessoa que pensa isso, o diabo já entrou nela e ela não se submete nem a Deus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Tanto no natural quanto no espiritual. Então, se Deus colocou uns para pastores, uns para pastores, um para evangelista, outros para mestres, outros para profeta, outros para apóstolos. Amém, queridos? Significa que cada homem que Deus levanta, eles estão aqui na terra com uma missão de levar a obra do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor, implantar o reino de Deus na terra, amém? Então todo o reino tem normas, tem regras e tem leis. Os mandamentos são as leis do Senhor, então as pessoas têm que se submeter, e uma delas, amém? Que a Bíblia fala muito é de submissão às autoridades, amém? Quando você não submete a uma autoridade que Deus colocou na tua vida, você está quebrando um princípio. Você não vai ser abençoado por isso, por mais você vai estar sendo um rebelde, amém? E através da rebeldia vem a rebelião, e através da rebelião vem Satanás, amém, meus queridos? Então cuide, amém? Isso aí também pode ser algo muito grave que pode acontecer na tua vida e você ser muito prejudicado por isso, amém? Um exemplo, amém? Escuta o que eu vou te dizer, um exemplo que eu vou dar. A Bíblia diz em Apocalipse, uma das 7 cartas, aleluia, uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, a palavra do Senhor diz, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? Quando que uma pessoa deixa o primeiro amor? Quando o pecado entra. Quando ela se prostitui espiritualmente, ela adultera espiritualmente. Amém? Ela deixa de lado, amém, de amar Deus acima de todas as coisas e começa a adulterar espiritualmente. Então, o deixar o primeiro amor é um pecado. É um pecado de adultério espiritual, onde a pessoa trocou Deus por outra coisa. E a prioridade, o primeiro na vida daquela pessoa, as premissas na vida daquela pessoa, não é mais Deus. E sim é algo que ela colocou no lugar de Deus. É algo com quem ela se envolveu e ali ela adulterou espiritualmente, ali ela quebrou o altar com Deus, ali ela se afastou de Deus. E porém Deus tem contra ela, que ela deixou, ela apartou dela a verdadeira essência, o verdadeiro amor de Deus na vida dela. Ela está em pecado, ela está em adultério espiritual. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo te trazer nessa tarde? Amém? Hoje é a 7ª aula, não adulterarás. Amém? E, queridos, é tão profundo. A palavra do Senhor é tão linda, a palavra do Senhor, a Bíblia fala e nos ensina todos os dias, querido, que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Amém? E todas as vezes que você deixa de colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, você acaba
trocando Deus por algo. Você trai Deus por aquilo que você prioriza. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Aonde estiver a tua prioridade, querido, ali vai se tornar um Deus na tua vida. Se a tua prioridade é Deus e você ama e coloca Deus em primeiro lugar da tua vida, acima de tudo e de todos, o teu Deus é o Deus de Israel. Mas quando você troca Deus por qualquer coisa, que pode ser por muitas coisas, você pode trocar Deus pela tua família, pela tua esposa, pelo dinheiro, pelo teu trabalho, pelo teu carro, pelo teu celular, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Você pode trocar Deus por lazer, você pode trocar Deus por um monte de coisa. Tem várias maneiras